Olá, companheiros, muito boa noite. Começando mais um Uso Ela, conversa sobre cultura aqui na Causa Operária TV. Boa noite para vocês todos aí, nessa terça-feira, dia 20 de julho de 2021. A gente está começando o nosso programa de cultura. Antes de qualquer coisa, aqueles recados iniciais para você se inscrever no canal, para você curtir esse vídeo, mandar aí seu super chat, seu super sticker comentando e contribuindo conosco, e também compartilhando o nosso link aí com os seus contatos, né? Compartilhe e nos ajude a fortalecer e aumentar o nosso número de visualizações, né? Bom, hoje, excepcionalmente, nós não estamos tendo aí a aula da Universidade de Férias, né? Democracia, Revolução e Socialismo, porque o companheiro Rui Costa Pimenta está, nesse momento, apresentando um debate, está participando de uma entrevista no canal. Deixa eu ver o nome aqui do canal. A entrevista chama O que Rui Costa Pimenta entende sobre a segurança pública e pensa sobre a segurança pública no canal Pedro Tchê, Polícia do Povo. Então, por isso nós não tivemos aí a aula de hoje, mas nossa universidade de férias continua normalmente, né? Quinta-feira nós teremos a terceira aula do curso e assim sucessivamente todas as terças e quintas até completarmos as 10 aulas previstas no curso Democracia, Revolução e Socialismo, que aliás você pode ainda se inscrever na nossa universidade, é só entrar em universidademarxista.com.br e se inscrever no canal. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão aí, vamos fazer um debate político sobre a cultura, a arte e a direita, né? Aproveitando aí alguns acontecimentos recentes, mas antes de qualquer coisa, só dar uma boa noite aqui para o companheiro Kaká, boa noite. Tá sem Opa, microfone. Agora sim. o- Agora tá, boa, agora tá. boa noite, Henrique. Boa noite, pessoal que está aí assistindo, né? A gente está aqui mais uma semana do Zuela, né? Estamos programação normal dessa vez, mas a gente vai prosseguir aí um pouco no tema que a gente abordou na semana passada, para quem viu, o Zuela sobre a questão do problema de Cuba, né? Que a gente vai manter um pouco dentro dessa esfera. É isso aí. E estamos também hoje aqui com o companheiro Robson Silva com a gente aqui, fazendo uma participação aqui especial com a gente. Boa noite, Robson. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Henrique, boa noite, Kaká, todo mundo aí que está nos assistindo aí no YouTube. A gente vai fazer uma participação aqui e, como já falou o Kaká, retomar esse tema sobre Cuba e sobre a direita, né? Que é muito mal esclarecida essa relação aí da direita com a arte, que tem uma É isso enganação aí. rolando aí nos ares. Muito obrigado aí, pessoal. Bom, o pessoal falou aqui da questão de Cuba. Por que que nós decidimos retomar essa discussão de Cuba que foi feita no programa passado, né? No programa passado, foi um dia depois daquele entrevero lá no consulado de Cuba, aqui em São Paulo, e também na embaixada lá em Brasília, né? Nós vimos aí, estamos vendo, né? O imperialismo financiar uma série de manifestações golpistas em Cuba, e os gusanos procuraram organizar algumas pequenas manifestações aqui no Brasil também, né? E a esquerda foi em defesa, né, do consulado e da embaixada de Cuba. Tivemos ato na segunda-feira passada e ato nesse domingo. Na terça-feira passada, no programa, nós decidimos falar desse tema, aproveitando a música, né, se é que a gente pode chamar assim, Pátria e Vida, né, que foi uma música financiada pelo imperialismo, para como se eles, eles lançaram essa música mais ou menos 2 meses atrás. Posso estar enganado, mas é mais ou menos por aí, né? E naquele momento a música apareceu, né? Aí teve uma divulgação na imprensa golpista, na imprensa imperialista, como sempre apresentando, olha só, cubanos fizeram música pedindo maior liberdade em Cuba, como se fosse assim, uma coisa espontânea, né? Como quem não quer nada, aquela coisa toda, né? E 2 meses depois a gente vê, né, o que já, para quem conhece o imperialismo, já devia ser óbvio, mas a gente
vê claramente para que serviu aquela música, né? Na verdade, foi um empreendimento financiado com muito dinheiro do imperialismo, né, para servir aí como uma espécie de um pontapé inicial aí dessas manifestações golpistas, meio que dar o tom da coisa, procurar passar a ideia de que seria alguma coisa espontânea, etc e tal, né? Bom, até aí, né, nós fizemos, o companheiro Chico e o companheiro Kaká fizeram um programa terça-feira passada, né, falando sobre essa questão e tudo mais. E por que nós decidimos falar de novo disso aqui, embora falar de outras coisas? Porque nós fomos presenteados, né, por uma canção de resposta, digamos assim, né, dessa vez feita em defesa da Revolução Cubana, né? E assim, para quem ouve a música, né, em defesa da Revolução Cubana, a diferença do ponto de vista artístico é tão gritante, né, que a gente achou que fosse interessante tocar nesse assunto aqui, porque a gente vive batendo na tecla aqui do problema da arte genuína, né? De que quando você faz a arte, né, uma arte que é verdadeiramente genuína, que quando você está, né, em torno de algo que você realmente acredita naquilo, etc e tal, isso é a arte verdadeira. E quando você coloca as duas músicas para ouvir, você tem esse contraste assim muito nítido, né? A música do imperialismo é aquela coisa, né, que você ouve, você percebe os tubos de dinheiro que foram investidos, né, do ponto de vista técnico, do ponto de vista aí do alto financiamento, né, na estrutura da gravação, esse tipo de coisa, mas você nota, né, ao ouvir, que se trata de uma música qualquer, dessas músicas descartáveis aí que você ouve todos os dias nas rádios mais pops do mundo, né? Não deixa nada a desejar para qualquer outro tipo de música, né? Que o pessoal chama de enlatado, né? É muito claro isso daí, né? A primeira coisa que você percebe na hora de ouvir essa música Pátria e Vida é isso daí. Você fala, nossa, isso aqui é uma coisa que eu já ouvi 1 milhão de vezes em várias rádios, né? Uma coisa meio, aquela coisa bem pop, bem enlatada mesmo, né? E qual foi o contraste quando você vai ouvir a música dos cubanos, né, dos verdadeiros cubanos? Você percebe que o nível, né, a qualidade artística da música, a espontaneidade da coisa, você percebe que aquela música tem uma ligação real com o povo cubano, né? É uma música que tem, você percebe pela sonoridade, que tem muito da população cubana, dos ritmos populares cubanos, etc e tal, né? Então isso daí chamou muita atenção, por isso que a gente está levantando esse debate aqui, porque a gente vive falando de arte genuína, e quando a gente tem a oportunidade de comparar duas coisas, é interessante, porque a gente infelizmente não pode passar nenhuma das músicas aqui por conta dos direitos autorais, mas a gente aconselha vocês a ouvirem. Eu vou passar então já pro Kaká, inclusive porque ele tem um nome da música, eu perdi aqui o nome da música, ele também já para fazer o comentário sobre esses primeiros comentários aqui sobre essa questão, né? Bem, essa música, né, o Henrique veio me falar hoje, eu achei super interessante, né? Para quem quiser ouvir, ela está disponível no canal do Ministério da Cultura de Cuba, que é bem interessante, inclusive saber que tem uma música, um canal do Ministério da Cultura de Cuba, inclusive me inscrevi no canal, achei interessante, tudo lá eles colocam trabalhos de artistas que eles querem prestigiar, e tem lá umas playlists, alguns vídeos até teóricos, informativos, é interessante, né? A música em questão se chama Con Cuba no Te Metas. É uma música que fizeram em conjunto com vários artistas e tem de tudo, assim, várias pessoas. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui os nomes dos cidadãos que participaram, né? Aqui fala que o autor da música é um sujeito chamado Vírulo, né? Que seria o nome artístico dele, o nome de verdade dele é Alejandro Garcia. Aí nas vozes tem o próprio Alejandro Garcia, Moisés Vale, com o apelido
o nome artístico de Yumuri, Israel Rojas, Mayito Rivera, Ricardo Leiva, Amaray, Dayan Carrera e Maria Victoria. Fora também que eles, para o videoclipe, para a música, eles também tiveram a participação aí de uma bateria de rua cubana lá, no videoclipe inclusive mostra esse pessoal. Eles têm um coral de vozes, uma orquestra sinfônica, e também eles arranjam aí uns dançarinos, né? É uma participação bem coletiva para fazer a coisa acontecer, isso aí me chamou muita atenção, né? E você percebe, como o Henrique falou, que assim, existe aí primeiro, a qualidade tipo, da gravação, da produção, ela é inferior, claro. Com certeza o governo cubano não tem o mesmo recurso que os Estados Unidos aí para produzir uma música com aquela qualidade toda. Apesar que a qualidade em si não é ruim, isso que é o mais interessante, né? A música em si, a gravação é boa, né? Eu achei só que ficou faltando um pouco de arranjo na gravação. Não sei se é justamente uma coisa dessa qualidade e tal, de técnica, né? Mas a música em si é muito legal. O clipe é muito bem feito, apesar de que também as questões de iluminação, de filmagem no geral são inferiores, né? Mas assim, o conteúdo supera toda a forma, né? Esse trabalho aqui é um trabalho muito interessante, né? Quando vocês veem assim, eu não conheço esses artistas, mas olhando bem parece assim, tipo, dá uma ótima impressão popular, né? Eles pegaram, tem muita gente aparece no clipe, bastante gente assim, inclusive descaracterizada, eu achei interessante, né? Não é um clipe assim aleatório, né? Tem gente assim que parece que estava passando na rua lá e entrou no negócio. É bem interessante, né? Você vê lá o povo cubano, os artistas, né? Você vê inclusive os artistas, eles são bem despojados para falar as coisas, né? Eles têm eles fazem aí alusões ao fato que o pessoal recebeu dinheiro, né? Esses caras aí do Orixás, né? Teriam recebido grana para fazer esse ataque e tal. E é interessante porque eles dão bastante destaque no videoclipe a tradições populares de dança, a grupos populares aí de música. Então você tem orquestra, você tem grupos de metais, você tem dançarinos. É uma coisa assim bem, bem popular nesse sentido. E os músicos que participaram, eles são aí músicos variados, né? Você percebe lá que tem uma mulher lá que parece já um musicista mais tradicional, mas você pega, tem um cara mais jovem, tal, tem um outro ali com um terninho, com um óculos meio enfesado, tal, que dá a impressão de ser um cara mais modernoso também. Tem de tudo, né? Então é interessante ver o trabalho que foi colocado aí, diferente do pessoalzinho daquele clipe do Pátria e Vida, que é todo um pessoal muito cheio de 9 horas, né? Você vê aquelas cordões de ouro, tatuagens, você vê lá aquela coisa, o rap, não sei o quê. Você percebe que isso não é uma coisa muito presente aqui, né? Essa é uma música, como o Henrique falou, já com uma coisa bem mais tradicional, assim, bem, bem trabalhada, tudo. E eu gostaria, inclusive, depois eu vou dar uma olhada mais a fundo para conhecer mais os artistas que estavam envolvidos, que eu achei muito interessante. Fiquei, inclusive, feliz de ver que nos dias de hoje o pessoal é capaz de fazer um negócio já que é mais tocante, assim, mais interessante, tal, né? Que é uma coisa que está faltando, raramente a gente vê, né? Um trabalho assim, pô, bem feito, tal, que seja convincente, né? Não passe aquela má impressão. E nesse trabalho aí eu senti uma firmeza de ver esses artistas todos juntos, tudo num trabalho assim também que é um trabalho político, né? Um contra-ataque aí contra aquelas acusações que foram feitas ao Estado cubano, né? E essas são todas pessoas aí, como eu falei, essa música ela tá tá numa playlist do canal do Ministério da Cultura de Cuba, né? Elas são pessoas aí que se beneficiam aí da liberdade que o regime cubano promove para os artistas poderem criar e tudo.
Passar aqui a palavra para o Robson, para ele fazer os primeiros comentários dele. Então, né, o Kaká acho que já descreveu bastante coisa aí sobre o vídeo, né, muito bem feito, também muito bem descrito pelo companheiro, mas um ponto só que eu queria introduzir aqui, rapidinho, né, que essa questão do ataque também, né, para os que acreditavam aí, essa esquerda que acreditava que o Biden aí, né, não ia fazer nenhum ataque, era um governo, já começou, né, muito bem cedo os ataques ao povo cubano, que já vem há 60 anos sofrendo, né, desses embargos aí genocidas, né? Só um ponto para introduzir. E realmente o clipe é muito bem feito e eu achei muito interessante, assim, que se tu olha a diferença dos dois, é mais ou menos como se você fosse numa manifestação, né? Você vê a manifestação dos coxinhas, é aquele negócio frio, né? Muito calculado, só vê gente branca, né? Todo mundo bem arrumado e como se você fosse numa manifestação, esse clipe é o típico do fosse uma manifestação que nem está ocorrendo aqui fora Bolsonaro, né? Ou uma manifestação da esquerda, assim, é muito diferente, né? Você vê muito calor, você vê o pessoal falando, você vê negros, você vê que ali tem povo, né? Eu achei muito interessante o clipe, assim, e mostrou também, assim, né? Que essa questão que a gente já vem notando, assim, né? Da questão da arte, assim, genuína, né? Como o Henrique já tinha falado também, né? Que a gente já vem acostumado, né? Quem tá dentro já, esse sistema capitalista podre aí, a gente já vem há tempos, assim, sofrendo com isso, né? Ou seja, você escuta aquela coisa fria, né? Cheia de dinheiro, né? E daqui a um pouco, quando você olha uma coisa assim mais genuína, você até sente, né? Você se identifica, né? Eu ficava olhando o clipe, ele deu até vontade de dançar, né? Eu olhei, eu digo, nossa, cantar junto, né? O refrão, né? Com Cuba Não Te Metas, então foi muito legal, muito diferente, né? Essa questão de Cuba e mostra uma vitória também, né, do povo, assim, né, que está conseguindo fazer, colocou no Ministério da Cultura, né, houve uma retração do imperialismo e através da arte também, né, a gente conseguiu ver também nesse momento, assim, esse clipe já pegando, indo para o Ministério, o pessoal falando do mundo inteiro, mostrou que através da arte, né, houve uma manifestação política muito interessante, né, a gente não pode nunca desconsiderar esse papel artístico das coisas, né? É muito fácil se movimentar, né? Foi muito legal a distribuição que teve, né? E como o Kaká já falou, o vídeo aí, acho que vale a pena todo mundo ver. Quem quiser dar uma olhada nesse ponto aí. Conseguir achar no É, YouTube, que é bem fácil. até dar algumas informações importantes, né? O clipe, ele foi publicado no YouTube há 6 meses, né? 6 meses atrás, portanto ele foi feito mesmo, aparentemente, a gente pode até ver de quando é a música Pátria e Vida exatamente, mas provavelmente como uma resposta quase que imediata, o pessoal está divulgando o clipe agora, né, nas redes sociais, que as manifestações, as manifestações imperialistas tomaram conta aí, né, ficou dos noticiários e tudo mais. Então, o pessoal está divulgando bastante nas redes sociais esse clipe, mas ele é de 6 meses atrás. Provavelmente o Pátria e Vida deve ser mais ou menos desse período também, né? A gente estava conversando aqui hoje durante o dia, né, sobre essa questão da música em Cuba, né, de como, bom, algumas coisas interessantes. Primeiro, como a música cubana é super desenvolvida, né, do ponto de vista assim da qualidade da música popular, dos ritmos e tudo mais. Muita gente fala, inclusive, que Cuba e o Brasil, né, são países em que a música popular ela é uma das melhores do mundo, né? Tá entre aí os, digamos assim, 3, 4 países em que a música popular é considerada as melhores do mundo, né? E, bom, a formação de Cuba é muito parecida com a brasileira e tudo mais, né? E só que tem uma coisa interessante, né, no caso de Cuba, né? Como nós tivemos lá a Revolução, né, a expropriação da burguesia, e como o Kaká falou, né, é, por esse canal aqui do Ministério da Cultura de Cuba, fica claro o incentivo, né, que eles dão à arte, né? Eu, inclusive, aqui no Zuela, né, um tempo atrás, eu já, nessa altura já, anos atrás, eu posso dizer, nós entrevistamos aqui o Alvin, que fez um documentário, né, sobre Jazz Cuba.
E lá, os músicos, né, jovens, que eles meio que fazem um movimento de jazz cubano, né? E nesse documentário fica muito claro o incentivo que o governo dá para os músicos e para os artistas em geral, a ponto de que os próprios músicos, eles têm muita consciência disso, né? E eles têm uma consciência, assim, não é que eles, é interessante, assim, não é que eles são, eles têm consciência porque eles falam assim, nossa, nós somos comunistas, marxistas, leninistas, não, não é isso. Eles têm uma consciência mesmo da situação deles, né? Eles, no documentário, em várias oportunidades, era um consenso entre os jovens músicos desse movimento, que eles entendiam o seguinte, que em Cuba, apesar do país ser muito pobre, eles podiam viver de música. E que quando eles viajavam para os países capitalistas, inclusive para os países ricos, né, para tocar, né, e conhecer os amigos músicos desses outros países, eles viam quanto que eles tinham um privilégio de poder, em Cuba, viver de música. Porque nos outros países, e a gente aqui no Brasil sabe como funciona isso, o músico, em geral, não pode viver só de música. Ele tem que, normalmente, ter um trampo e à noite ele toca. É assim que funciona em 80% dos casos, né? Para ser assim bem generoso, bem conservador no número, né? E aí eles têm muita consciência disso daí. Eles falam, bom, aqui a gente pode ficar o dia inteiro tocando, que é o que a gente gosta de fazer, porque nós temos incentivo para isso daqui, né? Então eles tocam nos bares, eles se encontram nas casas de um do outro para fazer sessões de jam session e tal, né? Quer dizer, sessões de improvisação, no caso, né? É muito interessante isso daí. E a gente ficou pensando, você imagina, né, se no Brasil tiver uma revolução e o Estado operário, né, fazer incentivar a música, né, dessa maneira. Como a música brasileira não, né, que já é assim uma das melhores do mundo, como a música brasileira não iria, né, ser uma coisa assim super desenvolvida, né? Então, eu acho que esse exemplo de Cuba é muito interessante para a gente discutir aqui. E, de fato, né, você vendo o clipe lá, não ter metas, não é isso? Você percebe também como é que se diz? A, que ali, né, há um incentivo para o pessoal se expressar, né? Não passa uma impressão de uma coisa forçada, né? Nós, inclusive aqui, só para poder já passar a palavra para o Kaká, né, nós aqui discutimos em alguns programas a questão do realismo socialista, né? De como o realismo socialista é um negócio, uma coisa forçada, né? Uma coisa artificial, né? E fica muito claro, nesse caso aqui, que quando você vai ouvir essa música, você não tem nenhuma impressão de que é uma coisa forçada. Parece mesmo você passa a impressão mesmo de uma coisa feita espontaneamente pelos artistas que estão lá, que existe um movimento de verdade, né, artístico, dos músicos e tudo mais, né? É muito interessante isso daí, muito interessante mesmo. Vou passar aqui pro Kaká. Seu áudio, Kaká. Estava lendo aqui uma matéria sobre esse tema, né? Eu, inclusive, fico um pouco ambíguo agora, porque a impressão que está me dando é que a música Pátria e Vida seria meio que uma resposta a essa música do governo cubano. Essa música do governo cubano é uma música que ironiza aí a passagem do Trump pelo governo norte-americano. O... E aí eu vi aqui uma matéria de um portal cubano direitista, né? Que fala que não, porque a música Pátria e Vida teve muito mais alcance, visualização, não sei o que e tal. Mas é óbvio, né? A música contra o governo cubano foi distribuída em tudo quanto é lugar. Eu lembro quando saiu essa música, eu lembro que assim, o negócio dos. Eu lembro que todos os jornais tiraram a matéria sobre. E era assim, eram matérias escandalosas, sabe? Aquela coisa assim,
não, porque ouça agora aqui a música que está aí tirando o sono do governo cubano, não sei o que, era um negócio super, super sensacionalista, né? Porque não é uma música que vai causar aí, vai derrubar o governo cubano. E também, assim, é claro, né? Fizeram a maior divulgação, tudo, mas se você for olhar essa música Pátria e Vida no YouTube, né? Você vai perceber, primeiro que assim, ela não é tão. Ela não tem tanta visualização quanto parece, né? Por exemplo, se você for pegar aí, né? Tem aqui ó, uma música do Orixás, que inclusive tem a participação do mesmo Yotuel, que é o cara que fez a Pátria e Vida. Ela tem mais que o dobro das visualizações. Assim, não é que, nossa senhora, a música é um sucesso total, não. A música, assim, tem um sucesso considerável, né? Para níveis de YouTube, 7 milhões de visualizações. Finalmente é um número expressivo e tal, mas assim, para as médias de popularidade do YouTube, é uma coisa menor, né? Inclusive, vale a pena colocar o seguinte, aqui nesse mesmo portal direitista, né, tem várias matérias aqui do lado do jornal, né, que mostram que esse Yotuel, né, que é o cara do Orixás, que compôs essa música Pátria e Vida, ele parece que foi escalado para ser, assim, o músico direitista cubano. Então, ele dá declarações, ele falou que a partir de agora, 11 de julho, será o dia de celebrarmos, será o dia de Pátria e Vida, né? Aí ele fala, que a ditadura acabou, que os cubanos têm que tomar as ruas, aquela coisa meio patriótica, né? Mas é interessante que o cara ele tomou um pouco essa postura para esse personagem de antagonista artístico de Cuba, né? Ele virou esse negócio, né? Mas assim, você vê que é um cara que ele fez já a carreira dele por fora, né? Esse grupo Orixás é um grupo famoso principalmente por fora do mercado cubano, até porque o mercado cubano sozinho não consegue alavancar um artista, né? Um país muito pequeno, né? Complicado. Né? Opa, Kaká, acho que País dele. você travou, Kaká. Que... Kaká, você deu uma travada, mas agora Eu voltou. travei? Você deu uma travada na hora que depois que você Onde é que falou parou? do mercado cubano que não tem condições de alavancar, aí travou um pouco depois disso. Eu tava falando assim que o mercado cubano não tem condição de levar nenhum cantor à fama global, né? Mas é interessante ver assim que esse Yotuel, ele meio que ele foi escalado aí para ser o cantor nacionalista cubano aí. E é interessante que ele fez a carreira dele por fora do mercado cubano de música, nem para ter tido uma projeção de lá, né? Esse grupo Orixás é um grupo de música pop, né? E aí, né, a produção aqui vai colocar uma imagem, né, reforça um pouco aquilo que eu falei, né, que assim, você vê a diferença, olha para esse pessoal que está aí na sua telinha, você que está assistindo o Zuela nesse momento. Vocês estão vendo esses maninhos enfesados aí. Como eu descrevi, eles são uns maninhos enfesados. Eles têm todos aqueles trejeitos dos rappers norte-americanos. A música é uma música pop inspirada no rap, né, que tem a pegada de reggaeton, que também não é um estilo cubano, né, vale a pena mencionar. Aí a gente tem aqui o contraste com os músicos cubanos, né, que são já uns caras mais normais, assim, mais cubanos, né, propriamente. É interessante esse tiozinho de bigode aí, eu reparei bem nele no clipe, eu falei, nossa, esse cara aí tem cara de ser roots mesmo. Ele chama mais atenção, assim, e a música não tem essa coisa besta, né? Que a gente chama em termo popular de materialista, né? É uma besteira, né? Enquanto de um lado você tem esse pessoal aí que estende a bandeira de Cuba aí como se fosse, ó, eu amo meu país, mas fugiu lá puramente para fazer dinheiro e está promovendo a miséria do próprio país por um motivo super egoísta. Você tem aí os músicos cubanos que residem em Cuba, fazem música para os cubanos, né, e cultuam a música cubana de verdade, porque finalmente
essa canção Pátria e Vida, ela não é uma música cubana, ela é uma música pop, né, qualquer. Eles vão e fazem aí essa campanha supostamente patriótica, né? E serve bem para a esquerda ver o que é o tal patriotismo, né, que a gente tem batido tanto na tecla. Isso aí que é o tal do patriotismo. Porque essa atitude desses cubanos aí seria supostamente super patriótica. Mas a verdade é que o patriotismo é isso aí, é esse boicote imperialista ao próprio país, né? A gente está vendo aí no caso de Cuba, e aqui no Brasil tem gente um pouco nessa mesma pegada, né? Tentando atrair, né? Mas já pela parte da esquerda tá trazendo essa coisa meio patriótica, besta aí, achando que isso daí é uma coisa popular, e nossa, e aqui a gente consegue ver bem que a conduta patriótica é um negócio direitista. É interessante até, interessante, meio irônico. Primeiro que uma parte da música dos Pátria e Vida foi, não sei se vocês falaram no programa passado, né? Foi gravada em Miami. Mas uma coisa interessante é que outra parte foi gravada em Havana. Aí desmente a própria ideia da ditadura, né? Porque como que você grava um clipe contra o regime cubano em Havana? Aí eu fico pensando, ó, ditadurazinha fraca essa daí, né? Porque nem aqui no Brasil você conseguiria fazer isso daí direito. Mas aqui no Brasil você corre o risco de você fazer um negócio parecido com isso aí e apanhar da polícia. Lá em Cuba não, os caras vão lá, gravam um clipe em Havana contra o governo, financiado pelo imperialismo, mas não, eles gravam. Aí eles gravam e falam, a ditadura temida, cruel, cubana, do regime castrista. Vai se ferrar, né? Bom, Robson, você. Então, Henrique, essa é uma verdade, né? O cara fala que é uma ditadura, mas vai gravar lá dentro lá um clipe contra o governo cubano, é até uma piada pronta, né? Se fosse verdade. Mas então, eu acho que já foi colocado bastante coisa, e uma coisa só que evidencia, assim, que a gente vem tratando aqui, que até o nosso título aí, né, a direita é inimiga da arte, que é, a gente vê, claro, assim, né, o único momento que o imperialismo vai atuar com a arte é para derrubar algum governo, né? Se é para fazer outra coisa, se é para desenvolver a arte, os Estados Unidos mesmo sofre com isso, né? Teve já um desenvolvimento muito grande, mas é um negócio muito comercial, muito comercial, né? Só através da questão da grana, etc e tal, que nem no Brasil. E quando ele vai fazer alguma coisa, ele tá olhando para derrubar, é que nem agora, né? Esse Pátria e Vida aí, né? Eu tava olhando o site aqui também deles, aqui um site que apoia também de direita, nossa, é absurdo, né? É como o Kaká falou, usa essa questão, né? De, cancela, essa questão sentimental, né? O fulano cancelou um show, né? Porque estava preocupado com o povo cubano, essa questão do patriotismo, né? Juntamente com a arte para simplesmente derrubar um governo, né? Que não é de favor deles. Então o imperialismo ele não tem muito a oferecer, né? Para o artista, a não ser atuar de uma maneira ou apática, né? Como acontece no Brasil com esses artistas, ou se não, quando ele dá alguma moral, alguma coisa do tipo, é para ajudar a derrubar alguma coisa, né? A construir uma muralha em cima daquilo ali, né? Ele não tem nada para oferecer, né? A direita, em fato, é uma inimiga do processo, né? Artístico, mas era só isso que eu queria colocar mesmo, né? Que eu fiquei pensando aqui enquanto você estava falando. Então, já que vocês fizeram essa ligação sobre a direita, eu acho que é até interessante, né? Também em outras esferas aí do showbiz, também rolou alguns posicionamentos, né? Por exemplo, o Roger Waters, que tem aí se destacado como uma pessoa bastante de esquerda, né? O ex-líder e fundador do Pink Floyd, né? Ele apoiou o regime cubano e pediu, né? Como é algo que deveria ser feito por qualquer pessoa normal, que nem precisaria ser socialista, pediu o fim do embargo econômico contra Cuba, né? Por outro lado, nós tivemos aí alguns roqueiros aí super radicais, como o Phil Anselmo do Pantera, que atacou o regime cubano. Tem um que é nazista, tem também, eu acho que o baterista do Slayer também, que eu acho que é cubano, que mora em Miami e tudo mais, acho que a família dele foi...
foi perseguido. Oi? Ele é, né? Também atacou o regime, né? Que isso daí também extrapolou aí para outras. Oi? Aí é fácil também, né? Aí que se Aí mete com todo mundo, né? Aí fica mais fácil. Bom, aí eu queria transportar essa questão que o Robson já começou a levantar para falar um pouco também da direita, né? A gente vive batendo na tecla aqui que a direita é inimiga da arte, né? A gente falou, a gente vai dar alguns exemplos aqui. Nós tivemos, desde que teve o golpe de Estado no Brasil, uma verdadeira devastação cultural no país, né? Teve incêndio, teve museu que está caindo aos pedaços, teve o fim do Ministério da Cultura, uma série de coisas desse tipo, né? A gente vê que a direita é inimiga da arte, tanto no que diz respeito à produção artística em si, né? Basta a gente ver aí a comparação de uma música com a outra, mas é inimiga mesmo, assim, material da arte, né? Eles estão aí dispostos a devastar qualquer resquício de cultura, porque isso daí também não, para eles, né? Não é muito vantajoso, porque eles precisam dar mesmo dinheiro para banqueiro. Então, o negócio com a direita é uma catástrofe total, né? E fica claro, né, que já aproveitando que a gente tem as manifestações aí do sábado, né, e tem uma discussão de alguns setores que querem enfiar o PSDB nas manifestações, o Dória nas manifestações, fica claro também que essa direita aí, que é a direita aqui no Brasil, são os representantes do Joe Biden, né, no que diz respeito a essas coisas fundamentais, não muda nada, né, ao bolsonarismo ou, né, com que aqui na direita seriam os representantes do Trump, né? Do mesmo jeito que tanto o Trump como o Biden estão aí promovendo o golpe em Cuba, né? O Bolsonaro e o PSDB também estão atacando Cuba e os dois também aí são inimigos declarados da arte, da cultura, né? É interessante, né, aproveitar que vai ter o ato no sábado para a gente pegar também um pouco, comentar um pouco nesse aspecto aqui da cultura, né? Aproveitando, inclusive, que eu acho que no sábado, aqui no ato, Kaká, já passar a palavra para você, vai ter um bandeirão lá do nosso coletivo, né, do Gari. Exatamente, né? O pessoal, inclusive, eu vou fazer um convite aqui para todo mundo, né? Que vai estar presente no dia 24 aqui em São Paulo, né? Apareça lá e ajude a gente a segurar esse bandeirão, né? O Gari vai estar representadíssimo lá, né? Inclusive fiquei sabendo que vai ter até estandarte da bateria. Então vai ter bandeirão do Gari, estandarte da bateria Zumbi dos Palmares, né? O Gari tá pondo pra quebrar, inclusive aqui a gente não é engomadinho, não. A gente vai pra rua, a gente faz as coisas, entendeu? A gente põe a arte em serviço da revolução. Mas uma coisa que eu queria comentar, nossa, até me perdi um pouco aqui. Eu acho interessante como esses músicos que fogem de Cuba, em geral, eles abdicam da música cubana. É uma coisa um pouco, uma tendência desse pessoal é um pouco isso, né? Tipo, você vai vendo, assim, por exemplo, você pega esses caras aí. Eles ainda mantiveram um pouco aquela pitada latina. Mas você vê que de cubano mesmo, tal, aquela coisa do jazz cubano, né? No Eva Trova e coisas desse tipo, não sobrou muita coisa, né? Você vê que é um pouco mais assim, eles se aproveitam um pouco do virtuosismo, né, natural que os cubanos têm para música, né? Que eu aí invejo muito, inclusive, eu acho que é impressionante como os cubanos têm uma capacidade para música, né? Mas assim, esse povo aí, esses caras que vão embora, em geral, eles abdicam da música tradicional cubana, né? Você vê o baterista do Slayer mesmo, é o Dave Lombardo. O cara foi ser baterista do Slayer. Exatamente, né? Então, assim, um pouco é interessante, né? Que
Já é um pessoal que, em geral, não se identifica muito, né? Porque não leva muita coisa. Você vê que essa cruzada patriótica deles, onde eles atacam o regime cubano, pedem por maior liberdade, primeiro porque não é porque eles estão pretendendo voltar para Cuba, né? Tem esse pequeno detalhe. Eles defendem aí a volta do capitalismo, mas ele não é para eles morarem na Cuba capitalista novamente. Eles defendem aí a volta do capitalismo que eles estão recebendo aí, porque existe um interesse que não é exatamente o deles que está por trás. Né? Mas eu acho interessante isso, como há uma falta de identificação desse pessoal com o próprio país, né? Porque até os músicos mais direitistas do Brasil que vão embora, muitas vezes mantêm aí, né, ou que pelo menos abdicam da música nacional, eles mantêm aí, mesmo que parcialmente, né, algum grau de conservação da cultura nacional no portfólio aí deles, né? Eu acho que uma coisa assim que me chamou a atenção, né? Como esse pessoal aí, eles têm um negócio meio contra mesmo a cultura cubana, né? O próprio país, porque mesmo até essa medida de fugir do próprio país é uma coisa já de um cara meio direitista, né? Que não quer, ele não liga para a melhora do país, ele não luta por isso, né? O negócio dele é buscar o seu e o resto do pessoal que se foda. Provavelmente até ele tenha, pelo que eu entendi aqui da história dele, não conheço o detalhe, né? Mas ele saiu jovem da ilha, né? Portanto, ele deve ser de família capitalista e tudo, ou de direita, alguma coisa assim que teve que sair fugido aí da Revolução. Vou passar para o Robson. Eu vi que a produção pegou umas imagens aí, pode ir passando, não tem problema. Essas imagens aí tirando aí com os... É isso, aí tá. Vou passar para o Robson aí para ele comentar esse caso da direita e a arte. Então, pegando esse ponto aí é interessante, né? O pessoal parece que se esquece, assim, que um dos primeiros caras a acabar com o Ministério da Cultura na época foi o Collor, né? Ele chegou, conseguiu, na verdade, Itamar, daí houve uma pressão, voltou com o Ministério da Cultura, retomou a secretaria, né? Virou uma secretaria. O governo Fernando Henrique também não andou nada para frente, né? E o pessoal esquece que uma das primeiras ações depois do golpe foi do Michel Temer. O Michel Temer também chegou a fazer uma medida provisória para acabar com o Ministério da Cultura, né? E aí depois voltou atrás também, a pressão foi muito grande, né? E aí, claro, isso se consolidou no bolsonarismo, né? Mas o pessoal acha assim, o Bolsonaro acabou, né? Como se o problema da perseguição fosse um problema da extrema-direita e não fosse, na verdade, uma luta igual, né? Da própria direita, né? Fazendo isso, a gente vê no PSDB, por exemplo, né, o Museu do Ipiranga, né, o Museu do Ipiranga ele foi interditado, os caras diziam, ia cair na cabeça de alguém o museu. Os caras falaram, a chance era de você estar caminhando lá e cair na sua cabeça alguma coisa. Ele ficou 5 anos parado, sem nenhuma reforma, e aí depois eles foram tocar a reforma em suma. O museu ainda está sendo reformado a passos lentos, aí vão fazer uma inauguração, toda aquele negócio, né, a la Dória, assim, né, querendo ganhar voto em cima, né? O Museu da Língua Portuguesa, lembra? Houve incêndio. Depois do golpe se aprofundou muito a perseguição, né? Isso, logicamente, com o Bolsonaro, né? A direita, o Congresso hoje não é só o Bolsonaro que é de extrema direita, mas a gente tem um Congresso de extrema direita e isso facilita muito as coisas para eles, né? Mas confiar que o PSDB, que essa direita capitalista vai chegar a algum lugar, vai levar alguma melhora da arte, é um absurdo deixar que esse povo esteja lutando contra o fora Bolsonaro. Uma curiosidade aqui, que eu acho que mostra bem interessante, só fazendo uma propaganda também da revista Breton, né? A gente está com a revista Breton lançando aí, então, se você quiser adquirir a revista, depois acho que o Henrique pode dar até mais dicas. E um dos artigos que a gente escreveu tem a ver com o Rockefeller, né? Que é a questão do muralismo mexicano e tal, e daquele mural que o Pedro, o Rivera fez lá para o Rockefeller, para a família. E a esposa do Rockefeller, a Abigail, ela queria montar muito museu de arte moderna. E o próprio marido dela não deu dinheiro, não financiou para ela. Os caras falam que ele segurava dinheiro e que ela teve que arranjar patrocínio, né? Isso mostra que e ele, sendo Rockefeller, um dos primeiros da família bilionária americana, né? Isso mostra que a direita ela não ajuda nem a esposa, né? É um negócio absurdo, né? Tá aí a revista Breton, pessoal.
A gente está, né, na revista de pré-venda, tá? Se você quiser adquirir, o valor, né, só confirmando, mas é R$20, né? E aí a gente tem vários artigos, um dos artigos que a gente escreveu aí para essa revista é esse, fala sobre o muralismo mexicano, tem diversos, é bem grande até, a revista ficou bem longa, né? Revista número 3, tá? Isso daí tem um pré-lançamento, fazia 10 anos que essa revista não saía, e agora está saindo de novo, mostrando o crescimento do partido, né? E do próprio Gari, né? Que é o nosso movimento de arte aí. Mas, resumindo, é isso, a direita não tem nada para oferecer, né? Nunca teve, né? Essa pessoa achar que esse PSDB, que enterra museu, que enterra tudo, Dória, uma das primeiras medidas, né, do Dória foi querer acabar com o grafite, com os grafiteiros, né? A música, essa destruição que vem sucessivamente acontecendo, né? É uma coisa, o carnaval, né, sendo perseguido pela direita, né, comemorando que não teve carnaval, né? Essa não é a extrema direita que faz isso, né? A gente sabe que não. Então é só isso. Assim, ou o uso, né? Ou faz do carnaval uma grande festa que não é, que era uma festa popular, faz de uma festa global, né? Festa que até as próprias pessoas mais raízes lá de dentro se indignam, né? De dentro das escolas de samba, etc e tal. Mas a gente teria um monte de dados aqui para mostrar, né? Desde o Museu do Ipiranga, os incêndios que vieram, língua portuguesa e tantos outros que aconteceram aí, né, nesse tempo depois do golpe, né? Só isso que eu queria colocar. Os caras, inclusive, né, nessa pandemia, ficou um monte de cara trouxa aí repetindo, puxando o saco do João Dória, falando viva o SUS, viva o Butantan. Só que o PSDB deixou o Butantan pegar fogo, perdeu um monte de espécimes aí, de animais e tudo mais, sei lá o que eles perderam nesse incêndio, né? A Pinacoteca foi incendiada, um negócio muito louco, né? Essa direita, não é, eles são inimigas da cultura, inimigo da arte, inimiga da ciência, e vem uns trouxas aí que ficam repetindo aí, viva o Dória, viva não sei quem, né? Elogiando esses canalhas aí, né? Bom, eu queria, Kaká, eu queria que você falasse rapidamente aí como é que o pessoal faz para adquirir a revista Breton e falasse também, já entrando no nosso último assunto, sobre a nossa atuação na bateria no dia 24, já chamar o povo aí, inclusive se a produção tiver a arte aí convidando o pessoal a participar, acho que já passou até aqui, não tenho certeza, mas colocar também a arte para o pessoal participar da nossa bateria, é aberta a todo mundo aí. Se a produção não tiver, eu passo para ela, que não tem problema, eu tenho aqui. Beleza. Aqui, ó. Produção. Ô, produção. Aí, ó. Vamos lá. Bem, Revista Breton, né? Isso aqui Vou começar falando que eu tô muito feliz, viu, de poder estar falando, batendo no peito e falar que a gente vai tirar essa revista, né? Essa revista está em fase de pré-venda, né? Estamos aí com todos os textos escritos, né? E a revista já completamente diagramada, ou seja, estamos em fase final de correção. Então estamos agora em fase de pré-venda da revista, né? Você que tem aí como contribuir com a gente, né, para comprando a revista em pré-venda vai receber a revista normalmente, sem problemas, entendeu? Tá aí o card, né, para convocação da bateria para o dia 24, né? Bateria Zumbi dos Palmares vai estar presente e à 1 da tarde, saibam disso, companheiros que quiserem participar conosco, né? A bateria vai estar presente na manifestação à 1 da tarde, ou seja, um pouco antes da concentração, porque a gente faz a nossa própria concentração na manifestação, já para esquentar o povo, criar aquele clima, né, marcar presença. Então, as pessoas que tiverem interesse de participar, né, podem preencher, né, o formulário da bateria, que serão inseridas no nosso grupo, né, o nosso grupo de WhatsApp. Então, vocês podem preencher o formulário da bateria em bit.ly bateria zumbi ou /zumbi com Z maiúsculo, DP maiúsculo, né? Esse formulário você vai preencher algumas informações lá e a gente vai te colocar no nosso grupo de WhatsApp da bateria Zumbi dos Palmares, né? Ou encaminhar para algum responsável se você for de alguma outra regional que não São Paulo, né? Mas voltando para a revista Breton. A revista Breton, né, estamos tirando agora sobre a FIARE, a gente fez um episódio especial aqui falando sobre, né?
como eu falei, está em fase de pré-venda, né? A revista já está toda escrita e diagramada, estamos em fase final de correção, né? Só vendo alguns últimos detalhes, tudo, né? Mas é capaz aí que ela já esteja impressa aí no mês de agosto, provavelmente, né? Porque estamos articulando, inclusive com outros coletivos aqui, para fazer uma coisa mais organizada, né? Mas vocês podem e devem, por favor, contribuir com a gente adquirindo a revista em pré-venda, né? Tem o link aí no card, né? bit.ly/breton3. Ou vocês têm a opção de ir no nosso Facebook, do Gari, né? Que é o facebook.com/coletivo Gari. Ou procurar pelo Gari no Facebook, né? E vocês vão encontrar lá, né, a nossa página, onde tem lá um bannerzinho com essa mesma propaganda e um botãozinho de adquirir a revista, compre agora, né? Ou vocês podem também, né, tô dando bastante opção pro pessoal, pode adquirir aí a revista, né, via Pix. Então você pode mandar um Pix para nossa chave Pix, que é garicoletivo@gmail.com, né? Mandando o Pix de R$20, você manda um e-mail para o mesmo e-mail, garicoletivo@gmail.com, e você informa lá suas informações de envio, né? E assim que a revista estiver impressa, que a gente vai anunciar aqui quando a gente tiver ela em mãos, inclusive vamos mostrar ela aqui para vocês, eu vou pegar uma, trazer e tal, o Henrique vai mostrar o tempo todo também, que eu sei que ele vai mostrar na análise, vai mostrar em tudo quanto é programa que ele apresenta, vocês já vão estar recebendo a revista no conforto das suas casas, né? Então, companheiros que tiverem interesse, por favor, adquiram a revista, né, do Gari, contribuam com a gente, né, e saibam que de agora em diante vocês vão ver essa revista com mais frequência também, né? Não vai demorar outros 10 anos para sair a número 4. A gente tem aí planos, né? Temos uma comissão que trabalha em cima disso, né? Então, os companheiros que puderem aí fazer uma contribuição para ajudar na tiragem, né? Nós agradecemos, estamos aí, como eu falei, na fase de pré-venda, mas foi um trabalho muito importante que a gente fez e que está dando frutos agora, né? Com a revista pronta. Então, contribua com a gente, compre a revista na pré-venda que você vai receber tudo certinho, provavelmente aí no final do próximo mês, no comecinho do outro, né, que estamos aí nos articulando, ou antes, né? Eu não tenho como dar um prazo ainda muito perfeito, mas é como eu falei. Agora com os preparativos do dia 24, então a coisa ficou ainda mais complicada, né? Ficou mais encalacrada ainda, mas agora, após o ato, a gente vai poder ter aí um foco maior nessa questão. Bem, sobre a questão da bateria, né, os companheiros, eu falei no episódio passado sobre a bateria Zumbi dos Palmares aqui, mas vou falar de novo, né? A bateria, né, como a gente já teve aí, inclusive, gente falando da gente aí, né, falando que a bateria ela é uma dissuasão do princípio correto dos atos, de que é um aparelhamento dos atos e tudo. Eu vou contar um caso aqui que explica muito bem por que a bateria tem que acontecer. No último ato que teve aí do movimento Fora Bolsonaro, descendo a Consolação aqui em São Paulo, tivemos aí um entreveiro com a polícia. Não sei exatamente por que esse entreveiro veio acontecer, mas ele aconteceu, né? E nesse entreveiro aí estavam sendo presos uma mulher, que era jornalista, e um rapaz jovem, que inclusive está preso até agora, né? Eu não lembro o nome dele agora, acho que é Matheus. Está preso até agora e a gente está reivindicando a soltura dele. Matheus. Mas o fato é que a bateria Zumbi dos Palmares, né, quando alertada pelo companheiro Antônio Carlos na manifestação sobre a conduta imprópria aí da polícia, né, ela se dirigiu aí enfaticamente na direção da polícia. E levou um trecho grande da manifestação junto, inclusive. A gente com a nossa disposição ali, a gente convenceu um pessoal a ir junto, né? E acabou que a pressão era tanta que a polícia largou a mulher. Não largou o rapaz, né? Eu nem sabia o que estava acontecendo na hora, eu vi só e falei, bem, a gente tem que acuar aqui porque é alguma coisa aí de acontecer. Mas o fato é que a moça, nesse momento, está solta e a bateria tem um papel nisso, né? Fiquei muito feliz, inclusive, quando me falaram, que eu nem tinha me dado conta. Eu falei, nossa, que bom.
Então, assim, a bateria ela tem um papel prático nas manifestações, ela inflama o povo, né? E esse é um momento de estar inflamado, de não estar conivente com essa situação, né? A gente viu aí muita gente conivente com a participação do PSDB nos atos da direita, tudo não tem que ser. E a bateria ajuda a atiçar esse ódio que está escondido aí no âmago do ser das pessoas, né? Ela ajuda esse pessoal aí que está meio preso a se soltar ali na manifestação e mostrar a verdadeira face daquilo que aquele pessoal veio à rua para fazer. Então a gente vai lá, leva a nossa bateria, a nossa disposição, o nosso pessoal, toca, inclusive está aberto a todos os companheiros que quiserem participar, né? A gente ajuda lá, dá um instrumento na sua mão, ensina você a tocar, né? A gente vai ter estandarte, vai ter faixa para segurar, se a pessoa não tiver, for muito ruim de jogo, vai poder ajudar puxando palavra de ordem, tocando instrumento simples, levando faixa, ajudando a gente aí no geral, né? E nós estamos aí com ansiosíssimo, babando de vontade de ir para as ruas no dia 24, né? Porque a bateria tem. A gente, apesar de ser um negócio bem, bem pesado para nós, todo mundo gosta muito, né? O ponto alto da manifestação para nós é poder ir lá, tocar na bateria, agitar o ânimo do pessoal, né? Nessas manifestações que são cada vez maiores, né? Então, assim, tá dando muita satisfação e muitos bons frutos, né? A bateria está se expandindo, né? Chegou já no Nordeste, então você, acho que for de Salvador ou de Recife, pode participar da Bateria Zumbi dos Palmares também. É só procurar entrar em contato, preenche o formulário, né? bit.ly/bateria zumbi, e aí lá você vai poder entrar em contato com a gente, né? No formulário você deixa o seu contato, a gente te adiciona ou manda o seu contato para o responsável, né? Dependendo de onde você for. E aí, com isso, você vai poder participar da Bateria Zumbi dos Palmares, que está recrutando por todo o Brasil. Então, você que quer ser um membro fixo da Bateria Zumbi dos Palmares, entre em contato com a gente, né? Preencha o formulário lá, e aí você vai ser contatado para contribuir aí com esse trabalho, que é um trabalho importantíssimo. Eu estou ansiosíssimo para o carnaval, que é possível que tenha carnaval no ano que vem, e a bateria vai botar para quebrar nesse carnaval. É isso aí. Pra gente terminando, eu vou passar pro Robson, que toca na bateria também, para ele já falar algumas palavras finais dele aí, a gente já despedir pro pessoal e a gente já encerrando o uso ela. Então, né, eu sou integrante da bateria aqui de São Paulo, né, e convido aí todo mundo a se juntar na bateria, super importante, eu sempre falo aqui, até vou falar de novo, né, é um momento único, porque você está dentro de um ato, né, e você consegue juntar o que você gosta de fazer com a sua atuação política ali, e realiza muito, é como o Kaká falou, a gente fica torcendo, né, o ponto máximo de organizar para a manifestação, no final das contas é estar na manifestação, né. E a bateria, como o Kaká citou, é muito importante, né? A gente teve a situação junto lá às pessoas que estavam sendo presas, né? A polícia reduz, só o som já impacta, né? Quando você escuta aquele som chegando, o pessoal já começa a ir para trás, né? E é muito legal, é muito prazeroso. A gente vai estar lá sábado, né? Você pode fazer essa inscrição, a gente colocou aí também no bate-papo aí do YouTube o link, acessa o link, coloca aí, tá tendo bateria também em Curitiba, né? Tá tendo em vários estados, o pessoal tá se organizando e faz parte do ato, o pessoal bate palma, é muito legal, assim, às vezes a gente tá tocando, quando a gente para, o pessoal bate palma, gosta de cantar junto, se aproxima para estar junto da gente, vai seguindo, né, o Bloco Vermelho, né? Também a gente convida para vocês todos participar do Bloco Vermelho do partido, né? Que vai estar lá se aglomerando lá por volta da 1 da tarde, a gente já vai estar lá no MASP. Ali bem no MASP mesmo, do vão do MASP, você chegando, já encontra o pessoal ali, pode nos ajudar a segurar a bandeira, fazer um panfleto. O pessoal vai estar distribuindo aquele adesivo famoso pelo Fora Bolsonaro, os adesivos mais famosos que já teve na história do Brasil. E é isso, pessoal, convidando vocês para estar com a gente lá, tá? No dia 24, pelo Fora Bolsonaro, fora Dória, fora todos os golpistas, fora PSDB, na Bateria Zumbi dos Palmares aí, para contribuir com a gente e ajudar a gente. Aí não precisa saber tocar, tá? Não precisa, não, mas eu não sei tocar, eu também não sabia. Aprendi com o pessoal aí que me ensinou e hoje sou um instrumentista e realizado. Tá, pessoal? Vai, boa noite para vocês aí, tá? E tamo junto. Maravilha. Maravilha, é isso aí então, pessoal. Também reforçar então o convite. Sabadão, estaremos lá. Bateria,
Gari, Bloco Vermelho, nada de direita, nada de PSDB. Vamos todo mundo aí no Bloco Vermelho. Kaká, boa noite. Boa noite. Boa noite, agora que você apareceu. Agora você apareceu aí, boa noite. E a gente vai ficando por aqui. Semana que vem nós estamos de volta em mais um Uso Ela, conversa sobre cultura. Fiquem ligados aí na nossa programação. Vai começar o resumo do dia agora. E é isso. Boa noite para vocês. E semana que vem tem mais Uso Ela às 7 horas da noite, terça-feira. Até mais, pessoal.